Muito bom dia, gente. Boa semana para todo mundo. Espero que o fim de semana tenha sido animado, tenha sido agitado e quiçá tão ensolarado como aqui em Manchester, rapaz. Uma sequência de dias com temperaturas na casa dos 20 graus. Olha só. Já não tem tanto tempo que a gente passou para os 2 dígitos de temperatura aqui. Agora a gente já está na casa dos 20 e poucos. Então tem sido absolutamente maravilhoso. O Fred Café, sempre com o apoio da Melita por aqui, é uma especialista em café, trazendo sempre o frescor do café da nossa manhã, especialmente aqui nas nossas manhãs de segunda-feira no meu canal. Uma especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional. Lembrando que temos o nosso cupom de descontos, CAFRED. É o nome do nosso cupom, que te dá 10% de descontos em todo o site da melita.com.br, frete grátis em compras acima de R$250. Temos esse encontro marcado toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Melita é o café oficial do Fred Café e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Com licença, um golinho aqui. Para começar bem essa nossa segunda-feira, o programa de hoje, o nosso episódio do Fred Café da vez, ele vai trazer mais capítulos do que foco total no que aconteceu em cada jogo, falar das partidas e tudo mais, porque o que tem de grande agora mesmo nesse restante de Premier League são as disputas concentradas nas vagas de competições europeias. Porém, como o nome do nosso vídeo da vez diz, como o nome do nosso episódio já denota, a gente tem certos tons dramáticos, né? A gente tem algumas novelinhas pipocando aqui e ali, então vale a pena a gente se debruçar em tudo isso, tá bom? A gente falar sobre tudo isso por aqui e também com algumas passadas rápidas sobre Europa League, a final inglesa, e Conference League, a final com um inglês, o Chelsea. Pois bem, briga por Champions. Faltam 2 rodadas para o fim da Premier League somente. E temos uma briga muito quente, cara. Porque dos 5 clubes brigando pelas 3 vagas restantes, o Arsenal já foi, 2 venceram apenas nessa rodada. Newcastle e Aston Villa. O Aston Villa ganhou fora de casa do bom Bournemouth, que ainda briga e sonha com vaga na Conference League. 1-0 gol de Watkins. Uma vitória importante e grande para o contexto desse Aston Villa, que tem uma tabela um pouquinho favorável, daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso nessas 2 rodadas restantes. O Newcastle passou com uma certa facilidade em casa no confronto direto contra o Chelsea, 2-0, gols de Sandro Tonali e Bruno Guimarães, tudo isso muito facilitado pela estupidez, não dá para pensar em outra palavra mais branda, de Nicholas Jackson, vermelho em uma cotovelada em Botman aos 36 minutos de partida. O Jackson cada vez mais indefensável, o Chelsea cada vez mais sentindo-se abandonado na posição de centroavante. É um mico, né? Depois de tanto dinheiro investido, o Chelsea não ter um grande centroavante. E aí pode ser uma urgência nessa janela de transferências. É impressionante o Chelsea ter investido tanto e ainda ter buracos no time titular, não só no elenco. A cotovelada do Jackson garante que ele perde, inclusive, essas 2 rodadas finais dessa Premier League. O Manchester City conseguiu a proeza de não vencer o Southampton, que tinha 28 derrotas em 35 rodadas. E para piorar, o Rúben Dias fez o papelão de criticar a postura defensiva do rebaixado Southampton. O lanternaço Southampton foi criticado pelo Rúben Dias e, para melhorar, o Southampton foi de maneira muito perspicaz às redes sociais para contra-atacar as palavras do Rúben Dias com um vídeo, uma compilação de momentos muito pouco inspirados, para dizer o mínimo, de conclusões de jogadas do Manchester City nessa partida, como quem diz, cara, não foi a nossa postura, foi a sua falta de giz no taco. No fim das contas, esse Manchester City faz um papelão, né? Não só o Rúben Dias, mas o Manchester City nessa rodada. Se você não consegue vencer o Lanterna rebaixado, o problema está em você e não no Lanterna rebaixado. Falando em problemas e em proezas, o Nottingham Forest mais uma vez não venceu e dessa vez não conseguiu vencer o rebaixado Leicester dentro do City Ground, dentro da própria casa. O derretimento contínuo traz uma sensação de crise a uma campanha espetacular.
porque o Forest, com esse pontinho, triste porém importante, ele garante que estará em competições europeias na próxima temporada, 30 anos depois da última vez que viajou para outro país no continente europeu. Então, é um salto muito grande e impensável de um time quase rebaixado para um time classificado pelo menos para a Conference League. Porém, contudo, entretanto, todavia, é claro que isso tudo, essa sensação de crise, vem na esteira de um clube que está derretendo e que tinha uma proximidade quase que garantida com a Liga dos Campeões, em voltar para a Liga dos Campeões. Agora isso realmente parece muito difícil. Não é impossível, ainda dá para reverter, mas o Nottingham Forest parece sem pernas, parece sem confiança e parece sem inspiração. E para piorar tudo isso, uma vitória só nas últimas 6 rodadas, o grande papelão mesmo foi de Evangelos Marinakis. Ele entrou em campo para dar uma bronca pública. Claro, com todas as câmeras ainda na transmissão para todo o planeta, ele entra em campo para dar uma bronca no Espírito Santo, no treinador. Chegou até a bicar coisa antes de estar no vestiário, enfim. Como bom peão e soldado, ou bom peão e soldado, o Nuno Espírito Santo defendeu a postura do Eurico Miranda, quer dizer, do Marinakis. Disse que faz parte do sentimento de paixão. Pois bem, em que resultam todos esses resultados dessa briga por vagas na Champions? Nisso aí, ó. O Newcastle sobe para terceiro, o City cai para quarto, o Villa sobe para sexto e o Forest cai para a 7ª colocação. 1 ponto separa Chelsea e Forest. E a grande beleza disso tudo é que a gente terá esse confronto direto na última rodada. Vamos às 2 rodadas finais para esses 5 clubes que estão, como é que eu posso dizer, imprensados entre o sonho da Champions e uma crise profunda para alguns desses casos. O Newcastle visita o Arsenal e recebe o Everton. O Manchester City recebe o Bournemouth e visita o Fulham. O Chelsea recebe o Manchester United e visita o Forest. O Aston Villa recebe Spurs e visita o Manchester United. Forest visita o West Ham e recebe o Chelsea. Então podemos ter uma final entre Nottingham Forest e Chelsea na última rodada da Premier League para decidir uma das vagas na Champions. Olhando para isso tudo aí, o Aston Villa tem, por que ele tem uma tabela favorável? Porque ele pega 2 clubes completamente desinteressados na Premier League e fazendo a pior vergonha dessa temporada da Premier League, que são Tottenham e Manchester United. Então acho bem viável, bem possível que o Aston Villa consiga 2 vitórias aí, colocando-se numa posição bastante favorável para estar na próxima Liga dos Campeões pela 2ª temporada consecutiva. O Manchester City pega 2 times que brigam, que sonham pela Conference League. Talvez o Fulham já não sonhe mais na última rodada. E isso pode ser o sonho desses clubes se o próprio Manchester City ganhar a FA Cup nesse sábado, nesse fim de semana. Estarei em Wembley, trarei detalhes aqui depois do jogo aqui no canal. Se o City ganhar a FA Cup e não o Crystal Palace, a 8ª colocação da Premier League muito provavelmente significará Conference League, dando uma cenoura de sonhos para os cavalos de Brentford, Brighton, Bournemouth e Fulham sonharem com vaga na Conference League. 2 desses clubes têm 55, um tem 53 e o Fulham está com 51, por isso que eu digo então que na última rodada em que recebe o Manchester City, talvez o Fulham não sonhe mais com essa vaga. Mas enfim, a gente vai ter mais nitidez, mais clareza nessa situação depois da final da FA Cup nesse sábado em Wembley. Virando a página, é claro que eu não posso deixar de comentar as vaias a Trent Alexander-Arnold. Foi o primeiro encontro da torcida com o jogador depois de ser pública a despedida de Arnold rumo a Madrid. O jogo contra o Arsenal em Anfield poderia ter sido uma final, né? A temporada, em certo momento, se desenhou para isso, mas acabou sendo uma festa no primeiro tempo, uma ressaca no segundo e até uma corrida no banheiro para vomitar a raiva contra quem já foi rotulado e já foi tatuado como traidor. Aqui na Inglaterra, gente, isso está causando uma comoção
opiniões à torto e à direito. Como assim vaiar o próprio jogador que te deu tanto, o moleque da base? Nossa, como assim você vaia se você canta que ninguém caminhará sozinho? É o clube do You Never Walk Alone. Rapaziada, pra mim, isso é enxergar problema onde não tem, tá? Fazer disso uma grande discussão, uma tempestade num copo d'água, é o tipo de problema de quem não tem problemas reais, né? Assim, eu acho engraçado quando eu passeio aqui pela Inglaterra e eu vejo cartazes super sérios e ameaçadores dizendo que se você não recolher o que o seu cachorro deixar pelas ruas, algo muito grave vai acontecer com você. Assim, algo realmente muito sério, um problema daquele bairro em questão para distribuir tantos cartazes assim. Se você tem esse problema, se esse é o grande problema que causa uma comoção gráfica no seu bairro, o seu bairro não tem problemas reais, correto? Então é mais ou menos isso, assim. Não tem problema de verdade nessa questão do Liverpool, já campeão e tudo mais. E aí o pessoal vai querer achar que as vaias ao Arnold são desrespeitosas e traem o próprio princípio do Liverpool Football Club. Tudo é relativo. E na minha opinião, a torcida do Liverpool tem todo o direito de vaiar um jogador considerado traidor em um jogo que não valia nada. Se ele tivesse um grau de competitividade, eu poderia tentar entender, mas não tinha, cara. E o Arnold tem todo o direito de ir para o Real Madrid também, tá? Uma coisa não anula a outra. Agora, só não dá para ter os dois. Você querer dar um passo para um novo desafio na carreira e querer ter uma idolatria imaculada dentro de casa. Não dá para ter tudo. Para finalizar, é claro que Manchester United e Tottenham perderam mais uma vez. É óbvio. Os protagonistas de uma extremamente interessante final de Europa League seguem na procissão da vergonha nessa temporada de Premier League. Eu já disse aqui, tá, cara? Essa final de Europa League para o Tottenham é um prêmio de verdade para tirar o clube da fila desde 2008. Para o Manchester United é um mero prêmio de consolação com foco principal na vaga e na grana da Liga dos Campeões na próxima temporada. Eu sei que por isso o foco está na Europa League há algum tempo. Campanhas que foram derretendo dentro da Premier League e que na Europa League foram chegando ao funil final, e isso dá todo o direito à sensação de que o foco estava lá. Mas eu não consigo achar normal isso aqui. Ainda mais com o contexto disso aqui. O primeiro e o quinto clube que mais gastaram em toda a Premier League de 2016 para cá. Que mais investiram em janelas de transferência. O primeiro, Manchester United, e o quinto, Tottenham. Esses clubes são os últimos da Premier League que seguirá sendo Premier League, portanto a Premier League que não foi rebaixada. Não dá para achar isso normal. Passar por isso sem chamar de vergonha, sem classificá-lo como tal, é algo que eu não consigo fazer aqui, sabe? Assim, relativizar falando de foco em Europa League. Não foi uma campanha de um mês pra cá que causou isso aí. É a campanha de toda a temporada, bicho. Só mesmo o Andy Postecoglou, que vai rir com um repórter numa entrevista, mais uma vez em que ele perde a paciência sem qualquer razão, rindo, dizendo que está muito claro. Está muito claro porque a campanha do Tottenham é assim, porque o foco está na Europa League. Faça-me o favor. Pelo menos o Rubem Amorim tem um pouco de vergonha. E tem falado que se continuar assim é melhor que outro treinador assuma. E ele tem razão. Ele diz que não dá para você entrar em campo com a camisa do Manchester United e achar normal perder jogos de futebol. E que ele está sentindo que isso é verdade. E que a coisa mais importante da temporada não é a final da Europa League. É um discurso muito mais realista e muito mais sensato do que o discurso de Andy Postecoglou, que foi me perdendo com o tempo, assim como ele vem perdendo muitas partidas da Premier League. No mundo paralelo da Europa League, será realmente uma final muito interessante. Em Bilbao, a ensolarada Bilbao terá essa final inglesa, que é uma grande final com um grande peso. Um dos dois vai terminar a temporada no inferno. Um dos dois vai terminar a temporada numa crise muito complicada. Diferentemente da Conference League, o Chelsea está na final de entrão. Já disse aqui, a Conference League não é pro Chelsea. Sei lá, bicho, é o Michael Jordan jogando com adolescente, sabe? Jogando com criança. É um ex-jogador profissional jogando
competições de pessoas normais, como eu e você. A não ser que você seja jogador profissional assistindo meu vídeo. Então é uma competição que está muito mais pro Betis do que pro Chelsea. Aliás, as deselegantes palavras de Vitor Roque na apresentação do Palmeiras, dizendo que ele estava num clube muito mais próximo de títulos do que o Betis, eu acho realmente deselegante você falar assim de um ex-clube que te abraçou tão bem. Essas palavras podem descer muito mal, né? E levar o Antony a um nível de idolatria que ele não teve em nenhum outro lugar na Europa, muito menos no Manchester United, mas nem mesmo no Ajax, clube em que ele é muito querido. O foco do Chelsea, ele está muito mais na Premier do que da Conference. Né? Ele quer estar na próxima Champions e está brigando por isso, e tem essas 2 rodadas, com a final contra o Forest. E a Conference League é muito mais, vamos fazer a trinca de troféus europeus, vamos garantir uma vaga ali na Europa League, talvez. Pois bem, faltam 2 rodadas e a novela da Premier League segue nos entregando esses tons de drama, mesmo em meio a uma temporada, em geral, com pouco sal, né? Um pouco água de salsicha. Mas a gente ainda tem essas borrifadas dramáticas para alimentar o nosso Fred Café toda semana. Até o próximo vídeo, tá? Que já será publicado nessa terça-feira. Tchau, tchau. Boa semana para você.